Muito bem. A aula de hoje, então, é sobre o contrato de doação, ok? Vamos analisar algumas regras contidas no Código Civil sobre esse contrato. Bater um papo sobre esse assunto, certo? Vamos lá. Diz o artigo 538 do Código Civil o seguinte: considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para outra. Né? O que esse artigo está trazendo é justamente o conceito de doação. Né? Contrato em que uma pessoa, por mera liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra pessoa, certo? Que os aceita. Né? Então, o contrato de doação, ele se aprimora com a aceitação do donatário. Né? E vocês perceberão que essa aceitação, ela pode ser expressa, pode ser tácita, depende do caso. Tá? Diz o artigo 539, então, que o doador pode fixar prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade. A aceitação, como já dissemos aqui, ela é fundamental para a concretização do contrato de doação. Né? Então, para que se efetive esse contrato, precisa da aceitação. E o doador, no momento em que ele faz a doação, nesse contrato, ele pode fixar um prazo para o donatário. O donatário é que está recebendo bem. Né? Para o donatário declarar se aceita ou não essa liberalidade, se quer que aquele bem entre ou não em seu patrimônio. Né? Essa aceitação, como eu já disse, pode ser expressa, pode ser tácita. Né? Olha a parte final do 539. Desde que o donatário, ciente do prazo, não faça dentro dele, ou seja, dentro do prazo fixado pelo doador, essa declaração se aceita ou não, né? Então, entender-se-á que aceitou, se a doação não for sujeita a encargo. Então, essa aceitação tácita, né? Ou seja, o silêncio do donatário dentro desse prazo, né? Essa aceitação tácita, percebam que ela só é possível na doação pura e simples. Ela não é possível na doação sujeita a encargo. Tá? Dá para dizer que há aí uma espécie de presunção, né? Uma presunção relativa, né? Juris tantum, né? De que a doação gera benefício. Né? Então, é por isso que o silêncio do donatário aí dentro desse prazo fixado, né? Implica em aceitação. Né? Só que apenas implicará em aceitação se se tratar de uma doação pura e simples, ou seja, uma doação que não esteja sujeita a encargo. Né? Doação sujeita a encargo, como estudado lá na parte geral do Código Civil, é aquela doação que vem com uma obrigação, né? Também chamada de doação modal, certo? Essa aceitação, né? Essa aceitação, no caso de doação feita para nascituro, né, essa aceitação tem que ser expedida, ou deve ser expedida, pelo seu representante legal. Vocês também já estudaram lá na parte geral do Código Civil, né, que a personalidade começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, ou seja, a lei protege desde a concepção os direitos do nascituro. Um desses direitos, além de receber herança, né, direito à herança, é também de receber bens em doação. Né? Só que observem que, neste caso, para se concretizar o negócio, né, ficaria aí uma doação com condição suspensiva, porque depende de um evento futuro e incerto. Qual o evento futuro e incerto é este? Justamente o nascimento com vida do nascituro, porque é a partir daí que se adquire personalidade civil. Certo? Ainda sobre esse assunto, diz o artigo 543 que se o donatário for absolutamente incapaz, então aquela pessoa que está recebendo o bem em doação, né,
Se o donatário for absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação, desde que se trate de doação pura, né? Então, também neste caso, né, em se tratando de novo, aquela presunção de que a doação gera um benefício, presunção relativa, juris tantum, né? Gera um benefício para o donatário. Então, absolutamente incapaz, não precisa aceitar, né? Desde que se trate de doação pura e simples, ou seja, não pode ser uma doação sujeita a encargo, ok? Que tenha um encargo, que gere uma obrigação para o donatário. Aí não, né? Então, nestes casos, entender-se-á, no caso do 539, né, que essa aceitação, não emitida essa declaração dentro do prazo fixado pelo doador, entende-se que aceitou, né? Estamos diante daí, como eu já disse, da aceitação tácita, ok? O artigo 540 diz que a doação feita em contemplação do merecimento do donatário não perde o caráter de liberalidade, como não o perde a doação remuneratória ou agravada no excedente ao valor dos serviços remunerados ou ao encargo imposto, né? Então, a doação feita em contemplação do merecimento do donatário, né? Alguns chamam isso de doação meritória, né? Ou doação contemplativa, tá? Então, é aquela doação que você faz porque você entende que a pessoa merece, né? É como se fosse um prêmio, né? Pode ser porque pela inteligência dela, pelo desempenho em determinada atividade, né? Por isso que é chamada de doação contemplativa ou doação meritória, né? Por mérito, né? Porque você foi um cientista fantástico, enfim, né? Essa doação em contemplação do merecimento, né? Como eu disse, chamada meritória ou contemplativa, né? Ela não perde o caráter de liberalidade, ou seja, ela continua sendo doação, né? Continua sendo algo gratuito. Assim como não perde a doação remuneratória, certo? A doação remuneratória é aquela que tem como objetivo remunerar serviços prestados, né? Então, imagine o médico da sua família, né? O médico de família, né? Que prestou serviços, era amigo de todos, nunca cobrou, né? E você resolve fazer uma doação para ele, né? Por conta disso, né? Meio que para remunerar os serviços prestados, ela também não perde esse caráter de liberalidade, de doação, né? Assim como a doação com ônus, que está escrito lá, agravada, né? No mesmo artigo 540. Essa doação remuneratória, então, é aquela feita para pagamento de serviços prestados pelo donatário. Você foi muito ao escritório de fulano de tal, um advogado. Você já era um advogado, uma advogada. E esse advogado sempre lhe atendeu, nunca cobrou consulta, sempre lhe ajudou muito, né? Lhe ajudou a fazer petição, lhe explicou várias coisas, forneceu modelos de peças, forneceu isso, aquilo, enfim, ajudou muito na sua profissão, né? E ele é um advogado que cobra consulta para isso, que sempre fez isso, né? Mas nunca cobrou de você, né? A doação a doação remuneratória se caracterizaria nessa situação, né? Você doa para esse colega seu um bem qualquer, né? Por conta desses serviços que ele lhe prestou, né? E que nunca cobrou, ok? Agravada é a chamada doação com encargo. Alguns chamam de doação modal, né? A doação com encargo, repito, é aquela doação que vem com uma obrigação,
né? O encargo é aquela obrigação imposta num ato de liberalidade, né? Doação, testamento, né? Então, eu dou um terreno para você, né? Para que você construa nele uma escola. Pronto, é uma doação com encargo, tá? Olha o 541. Aliás, essa doação com encargo, como eu marquei lá embaixo no 553, olha, o donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso forem a benefício do doador, de terceiro ou do interesse geral. Se eu fiz uma doação com encargo, o que está dizendo 553 é assim, o donatário é obrigado a cumprir, né? Até porque nós veremos em seguida que é possível revogar a doação, desfazer a doação, se o encargo não for cumprido. Tá? Se essa obrigação imposta pelo doador não for cumprida, né? E diz o parágrafo único que se desta última espécie for o encargo, né, ou seja, que interessa a toda uma coletividade, o próprio Ministério Público pode exigir a sua execução, né, se o próprio doador não tiver feito em vida, né? O artigo 541 diz que a doação far-se-á por escritura pública ou por instrumento particular. E o parágrafo único diz que a doação verbal será válida se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição. Então, a doação, né, em regra, tem gente que afirma que em regra ela é um negócio solene, e outros autores preferem dizer que em regra ela não é solene, né? De qualquer maneira, a regra aí está clara no caput de 541. Precisa de escritura pública ou instrumento particular. Mas há exceções a isso, né? A doação verbal, por exemplo, né, ela é perfeitamente possível, ela será válida, né, se ela versar sobre bens móveis e de pequeno valor, e se lhe seguir incontinenti à tradição, certo? A tradição é a entrega da coisa. Então, se eu resolvo doar o vademecum que eu tenho aqui comigo para você, né, como que a gente vai... Eu preciso fazer um instrumento particular para isso, um contrato particular, preciso de uma escritura pública, né? Na verdade, vai bastar que eu entregue este vademecum para você, né? É um bem imóvel, é de pequeno valor, né? E essa doação está sendo seguida imediatamente da tradição, né? Da entrega da coisa. Pronto, essa doação verbal, então, ela é perfeitamente válida, plenamente válida, certo? Seguindo, diz o artigo 544 do Código Civil que a doação de ascendentes a descendentes ou de um cônjuge a outro importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Então, olha só, a doação feita nesses casos, né, ela equivale, é como se eu estivesse adiantando a legítima, ou seja, aquela parte que pertence a um herdeiro, né? E isso faz com que o herdeiro, com o que está recebendo, fique obrigado a conferir esses bens quando eu falecer lá no meu inventário. Isso chama levar a colação, né? Trazer à colação os bens que recebeu em vida. Olha só, vocês aprenderão no curso de Direito das Sucessões, né, que os herdeiros necessários são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, certo? Também observarão lá que pertence aos herdeiros necessários, que são esses ditos no artigo 1845, né, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Então, a liberdade de testar, por exemplo, né, na sucessão testamentária, né, se eu quiser fazer um testamento e eu tiver herdeiros necessários, eu não posso pôr no meu testamento o que eu bem entender, ou todos os meus bens, né, para determinada pessoa, ou para quem eu quiser. Eu preciso reservar uma parte, que está aí a metade, né, dos bens da legítima, ou seja, metade é para os herdeiros necessários, né, que são os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, tá?
Diz o artigo 205. Então, olha só, o 544 do Código Civil fala que a doação de ascendente para descendente, ou de um cônjuge para outro, importa adiantamento de herança. Né? E isso obriga, faz com que essa pessoa, esse donatário que esteja recebendo esse bem em vida, né, quando vier a falecer o doador, né, ele tem que apresentar o bem para abater do valor que ele tem na herança. Mas olha do 2005, são dispensadas da colação. Colação é justamente essa conferência lá no inventário. Né? As doações que o doador determinar saiam da parte disponível, contanto que não a excedam, computado o seu valor ao tempo da doação. Então, entendam assim, a regra é assim, doação de ascendente para descendente de um cônjuge para outro, adiantamento de herança. Se é adiantamento de herança, isso tem que ir lá para o inventário para descontar do que eu tenho que receber na herança. É possível que o doador, no momento em que faça essa doação de um ascendente para o seu descendente, né, do ascendente para o descendente, né, ou de um cônjuge a outro, no momento em que ele faça a doação, ele diga lá expressamente no instrumento de doação que aquele bem está saindo da sua parte disponível. Qual que é a parte disponível? É justamente a parte que não pertence, que não tem que ser reservada, guardada para os herdeiros necessários, como diz o 1846. Né? O seu patrimônio ele tem uma parte disponível e uma parte indisponível. A parte indisponível é aquela que você tem que reservar para os herdeiros necessários. Né? E a parte disponível é aquela que você pode distribuir para quem quiser. Tá? Ainda nesse assunto, né, diz o 549 do Código Civil que nula é também a doação quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Olha, acabamos de ver qual que é a parte que ele pode dispor em testamento. Acabamos de comentar sobre isso. Né? Essa parte que ele pode dispor em testamento é metade, né? Metade, exatamente metade do seu patrimônio. Né? A doação, o que entendeu o doador, o legislador aí nesse caso, né? Foi tentar, de determinado modo, de certo modo, preservar patrimônio. Né? Então, esse artigo determina que, que as doações devem se limitar ao patrimônio disponível, ou seja, a essa metade disponível. Né? Justamente que é a metade que ele pode dispor em testamento para quem ele quiser. Certo? Então, a parte que ultrapassa, né, é a chamada, esse tipo de doação, né, essa que ultrapassa a parte que poderia ceder, é a chamada doação inoficiosa, certo? Esse é o nome dado pela doutrina para esse tipo de doação, para esse caso específico de doação, que ultrapassa a parte em que o doador poderia dispor no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Tá? Ainda um pouco nesse assunto do que pode ou para quem pode doar, né? O artigo 550 diz que a doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge ou por seus herdeiros necessários, até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. Então, esse artigo 550 proíbe, na verdade, né, a doação de um cônjuge ao cúmplice do adultério, né, ao que comumente se chama o amante ou a amante. Né? Essa doação feita ao cúmplice do adultério pode ser anulada. Né? É um negócio anulável e tem um prazo aí previsto, né? Um prazo decadencial até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. Né? Então, esse é o prazo. Pode ser anulada tanto pelo cônjuge, né? Como pelos herdeiros necessários, que vocês já sabem lá que são os descendentes, ascendentes e o próprio cônjuge. Seguindo.
O artigo 545 do Código Civil diz assim: a doação em forma de subvenção periódica ao beneficiado extingue-se morrendo o doador, salvo se este outra coisa dispuser, mas não poderá ultrapassar a vida do donatário. Essa doação de subvenção periódica, né, ela não passa de uma constituição de renda, é uma constituição de renda gratuita. Nós, inclusive, estudaremos a constituição de renda nesse curso de contratos em espécie, né? Mas ela não passa de uma constituição de renda, né? É um favor pessoal, né? E esse favor pessoal, essa subvenção, esse valor repassado, né, ao beneficiado, ele termina com o óbito, com a morte do doador. Não se transfere esse dever de subvenção, de prestar periodicamente ao donatário esse auxílio monetário, né, não é transferido aos herdeiros do doador, certo? Salvo se ele dispuser de maneira diferente. Ele pode fazer isso, né, em testamento e tal, né? Mas em nenhum caso ele também pode ultrapassar a vida do donatário. Ou seja, ele é personalíssimo, ele termina com a vida do donatário, certo? Faleceu o donatário, né? Encerrada está a subvenção periódica. Esse direito não é transmitido aos herdeiros do donatário, do que recebeu, tá? A doação feita em contemplação de casamento futuro, diz o artigo seguinte, com certa e determinada pessoa, né, quer pelos nubentes entre si, ou seja, um em relação ao outro, quer por terceiro em relação a um deles, né, a um dos nubentes, a um dos noivos, né, ou em relação a ambos, né, ou até em relação aos filhos que num futuro eles houverem um do outro, ou seja, a prole eventual, né, se tiver filho, quando tiver, se é que vai ter, né? Não estamos falando nem de nascituro aí, não existe ninguém ainda, né? Essa doação em contemplação de casamento futuro, ela não pode ser impugnada por falta de aceitação, e só ficará sem efeito se o casamento não se realizar, né? Alguns chamam essa doação de doação propter nuptias, né? E ela é realizada, evidentemente, sob condição suspensiva, né? Então, se o casamento ocorrer, e o casamento é um evento futuro e incerto, né? Essa modalidade, repito, de doação, ela dispensa a aceitação expressa, né? O objetivo é beneficiar um casamento, certo? Essa doação propter nuptias, né? Vejam o que diz o 552 do Código Civil. Doador não é obrigado a pagar juros moratórios, nem é sujeito às consequências da evicção ou do vício redibitório. E a segunda parte fala, nas doações para casamento com certa e determinada pessoa, o doador ficará sujeito à evicção, salvo convenção em contrário. Então, olha só, a doação pura e simples, né, ela se perfaz por mera liberalidade do doador, né? O doador se apresenta, entrega a coisa, né, livremente, manifestando sua vontade sem vícios, etc., né? Ela, como se trata de um ato de liberalidade, né, não seria justo cobrar do doador, né, a cobrança, não seria justo, digamos assim, não pode estar obrigado a pagar juros moratórios, né, justamente porque a doação é uma liberalidade, né, e nem seria até injusto, eu diria, né, sujeitá-lo aos efeitos da evicção, que é algo que você já virou de vício redibitório, né?
porque, repito, a doação é um ato benéfico, né? E surge daí, né, essa irresponsabilidade ou a não responsabilidade do doador, daquele que doa, né, para pagamento de juros, para pagamento de evicção, para as consequências da responsabilidade pela evicção ou do vício redibitório. Agora, tem o próprio artigo 552 faz uma exceção aí na segunda parte, né? Nas doações para casamento com certa e determinada pessoa, né, o doador, neste caso, fica sujeito, sim, aos efeitos da evicção, né? Então, neste caso, ele responde. A evicção, vocês já sabem, é aquela perda do bem por um ato judicial e até administrativo, né? Mas um terceiro lhe toma o bem, né? E aí ocorre a evicção. Então, no caso da doação para em contemplação de casamento, né, o doador fica sujeito à evicção. Se o casal ou se o nubente tal perder o bem por evicção, né, o doador responde por isso, né, a não ser que ele tenha estabelecido o contrário no instrumento de doação. O 547 fala que o doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio, se sobreviver ao donatário. Essa é a chamada doação com cláusula de reversão. Alguns autores chamam de doação a retorno. Essa cláusula, como diz o parágrafo único, não prevalece em favor do terceiro, ou seja, está proibindo aí a doação sucessiva. O que é isso? Eu dou um bem para você, né? E coloco essa cláusula de reversão. Que implicação prática isso tem? Se você, donatário, falecer antes de mim, certo? O bem volta ao meu patrimônio e não vai aos seus herdeiros, certo? Não é transmitido aos herdeiros do donatário, ele retorna ao patrimônio do doador. Essa cláusula não pode. O legislador proibiu a doação sucessiva, como está no parágrafo único, né? Ou seja, essa cláusula não pode reverter o bem em favor do terceiro. Então, eu dou um bem para você e se você morrer antes de mim, esse bem vai para tal pessoa, terceira pessoa. Não, isso não é possível. A cláusula de reversão, ela reverte em favor do doador. É isso que está claro aí no parágrafo único. Tá? O artigo seguinte diz que é nula a doação, nula, hein? Agora, sim, nulidade absoluta, de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Tá? Esse artigo, ele visa proteger o doador, na verdade, né? Ele tenta impedir um excesso de generosidade, né? A ponto de o doador da pessoa doar todos os seus bens sem ter reserva suficiente para a sua própria sobrevivência, né? Daí surgem, por exemplo, as doações com reserva de usufruto, né? Você doa seu patrimônio ou a única casa que tem para alguém, se é a única, pronto, você não tem bens ou renda suficiente, né? Então, mas você reserva o patrimônio, o usufruto para você, né? Então você continua com renda suficiente para sua subsistência. Não é obrigatório reservar usufruto para não implicar na nulidade da doação, né? Não é isso. Até porque você pode ter outros modos de renda, outros meios de renda que não aqueles em relação aos bens em que está doando, né? Você pode ter aposentadoria, você pode receber pensão por morte, enfim, você pode ter outros modos de se manter, né? O artigo 551 diz assim: salvo declaração em contrário, a doação, o que está proibindo lá em cima, que eu acabei não dizendo, é a doação, alguns chamam de doação universal, né, que é a doação de todos os bens, certo? Essa é a que está proibida no artigo 548. O artigo seguinte, 551, diz: salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa entende-se distribuída entre elas por igual, né? Essa doação a mais de uma pessoa é a chamada doação conjuntiva, tá?
a doação, há uma presunção aí, né, de que a doação, se você não estipulou o percentual de cada um, né, a doação é distribuída, o bem doado é dividido em partes iguais entre elas, entre os donatários. Né? Lembrem, estamos falando da doação conjuntiva, mais de uma pessoa. É possível aí também, neste caso, estipular de maneira contrária. Né? E também é possível, neste caso, estabelecer o direito de acrescer. Né? Então, imaginem que eu dou para você para o João e para a Maria, né? Um determinado bem, né? E estabeleço esse direito de acrescer. O que significa isso? Se o João falecer, o bem fica integralmente para a Maria. Né? Esse direito de acrescer é possível na doação conjuntiva, porque desde o início tinha mais de uma pessoa como donatária. Né? Agora, esse direito de acrescer, ele já é uma regra que decorre da própria lei, né, no caso de marido e mulher. Vejam o parágrafo único do 551. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo. Ele está estabelecendo aí, na totalidade, né, a regra legal do direito de acrescer. Né? O próprio texto de lei já está impondo ou colocando, deixando claro que aí tem o direito de acrescer. Se o João e a Maria, para os quais eu doei, forem marido e mulher, né, o eu não preciso nem pôr nada expresso lá, né, no contrato. Não preciso colocar expressamente no contrato de doação o direito de acrescer, porque decorre do parágrafo único. Isso se João e Maria forem marido e mulher. Né? Ou seja, morre o João, né, eu dou uma casa para João e Maria. João e Maria são marido e mulher. João morre, a casa pertence unicamente a Maria, né? Por conta desse tal de direito de acrescer, já previsto expressamente no parágrafo único do 551, e especificamente para os casos de os donatários serem marido e mulher. Tá? O artigo 554 diz que a doação à entidade futura caducará se, em 2 anos, esta não estiver constituída regularmente. É possível você realizar uma doação para uma pessoa jurídica que ainda não existe, né? Para uma pessoa jurídica que ainda não se formalizou. Né? Ela para passar a existir, ela precisa ter os seus atos constitutivos, né, devidamente registrados. Né? Então, se essa pessoa jurídica não existir, não vier a existir, né, não for constituída regularmente num prazo de até 2 anos, prazo decadencial de até 2 anos, né, é um prazo em que se perderá o direito a essa doação, né, então a doação fica sem efeito algum. Né, ela não vale nada, não vai produzir efeitos, não vai transferir propriedade, não vai nada, porque é necessária justamente a existência da pessoa jurídica para isso. Mas é possível doar para uma pessoa jurídica que ainda não exista. Né? Mas aí ela tem que ser constituída regularmente num prazo máximo de 2 anos. Tá? Agora a revogação da doação. Vejam só. Diz o 555 que a doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, olhem só, ou por inexecução do encargo. Né? Repetindo, o encargo ele pode ser, numa doação, né, pode ter um encargo. Né? Então, eu posso doar um bem para alguém, é chamada doação com encargo ou doação modal. Né? Eu posso doar um bem para alguém e impor uma obrigação, né? Um ônus. Se esse encargo não for realizado pelo donatário, eu posso revogar a doação. Assim como posso revogar a doação por ingratidão do donatário. Certo? É exatamente o que está dizendo o 555. E a gente tira disso que é como se o donatário, uma vez tendo aceitado, né, a receber o bem em doação, né, ele se compromete, é um dever legal de ser grato. Né?
Daí a razão de a ingratidão gerar ou possibilitar ao doador a revogação da doação. Observem, vocês observarão, aliás, pelos artigos seguintes, que essa possibilidade de se revogar a doação por ingratidão, ela nada mais implica do que em obrigações ao donatário, né, de não fazer determinadas coisas. Né? Então, vamos seguir, olha só. O 556 diz: não se pode renunciar antecipadamente o direito de revogar a liberalidade por ingratidão do donatário. Então, não é possível você, no momento por exemplo, da celebração do contrato de doação, né, abrir mão do direito de revogar a doação, né, o ato de liberalidade por ingratidão do donatário. Né? Você, doador, pode usar ou não desse direito de revogar a doação por ingratidão, mas você não pode abrir mão dele, né, por antecipação. E se isso ocorrer, a cláusula que permite isso, ou a cláusula que estabelece essa renúncia, ela não tem valor algum, ela será nula. Né? O artigo 557 diz que podem ser revogadas por ingratidão as doações. Então, olhem só. Se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele, né, surge aí uma questão importante. Acho que é bom abrir esse parênteses. Esse rol é um rol taxativo ou exemplificativo? Eu comecei a falar do atentado contra a vida, se cometeu crime doloso, homicídio doloso, ou tentado ou consumado, né, contra o doador. Também se cometeu contra ele ofensa física, se injuriou gravemente ou caluniou, né, e se podia fornecer alimentos ao doador e não o fez. Né. Esse rol de casos que caracterizam a ingratidão é um rol taxativo, né, números clausos, ou um rol exemplificativo, né? Há autores que sustentam que é exemplificativo, que aí tem apenas alguns exemplos de casos ou de circunstâncias que caracterizariam a ingratidão do donatário. Como se trata, do meu ponto de vista, né? Como se trata de uma pena, uma sanção imposta, uma espécie de sanção civil imposta ao donatário, que se encaixar num desses incisos, né, que praticar um dos atos previstos nesses incisos, eu penso que a análise, que esse rol deva ser tido como taxativo. Ou seja, esses são os casos, e não outros semelhantes, não, são esses, certo? Então, para mim, o rol é taxativo, você pode ter aí a sua opinião a respeito. Né? Esses 3 primeiros casos, né, observem que envolvem crime. Né? O homicídio doloso, a ofensa física, a lesão corporal, né, e o crime de injúria ou de calúnia. Né? Então, você está diante aí de crimes. E aí eu acho que é importante a gente lembrar, vendo esses 3 casos, do artigo 935 do Código Civil, para o qual eu chamo a atenção aí agora de vocês. Diz assim: a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Então, com base nessa independência que existe das responsabilidades civil e criminal, né, penso que não há necessidade para caracterizar a ingratidão, que já exista uma sentença condenatória criminal. Ou seja, é possível propor a ação revogatória da doação por ingratidão, mesmo que não haja condenação criminal. Evidentemente que você tem que fazer a prova no juízo civil. Né? Agora, observem o 935. Se
no juízo criminal já decidiu que fulano de tal foi o autor de determinado ato, então aí não se pode mais discutir, não se admite discutir novamente isso no juízo civil, né? Então, é assim, não é necessário que haja uma condenação, uma prévia condenação criminal para revogar a doação por homicídio doloso, né? Como está lá no 557.1, né? E observem que não é só contra a vida, né? Ou o caso de ofensa física, ou injúria, ou calúnia, somente contra o doador, mas também cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do doador. Tá? Também caracterizam a ingratidão que permitem a revogação da doação. Né? Esse 558 tem uma expressão esquecida aí, né? Pode ocorrer também a revogação quando o ofendido, nos casos do artigo anterior, for o cônjuge, ascendente, descendente, ainda que adotivo. Ridícula essa expressão colocada aí, né? Absolutamente desnecessária e inócua, né? Porque não se diferencia mais filhos, né? A Constituição Federal proibiu isso, né? Desde lá o seu surgimento em 1988, né? Em que qualquer menção discriminatória em relação à filiação é absolutamente proibida, ilegal, inconstitucional, né? E o Código Civil fez isso. Quer dizer, ainda que adotivo, não precisaria dizer isso. É filho, é filho. É descendente, é descendente, né? Ou irmão, né? Então, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Diz o 559 do Código Civil que a revogação por qualquer desses motivos deverá ser pleiteada dentro de 1 ano, a contar de quando chegue ao conhecimento do doador o fato que a autorizar, e de ter sido o donatário o seu autor. Então, essa ação de revogatória, né? Essa ação de revogação da doação, ela deve ser proposta no prazo máximo, deve ser pleiteada essa revogação no prazo máximo de 1 ano, né? E a contar desde o momento em que o doador tomou conhecimento do fato, ou seja, tomou conhecimento do que ocorreu aí numa das hipóteses do 557, né? E não só disso, também tomou conhecimento, são requisitos cumulativos aí, né? Eu, doador, tomei conhecimento do fato e também tomei conhecimento de que o donatário foi o autor desse fato, né? Pronto, a partir daí é que se começa a contar esse prazo decadencial de 1 ano, certo? Ainda sobre esse assunto, o 560 diz que o direito de revogar a doação não se transmite aos herdeiros do doador, nem prejudica os do donatário. Ou seja, observem que são direitos personalíssimos, né? O de revogar a doação, né? E os efeitos da revogação também, né? Esse artigo está tratando da legitimidade para propor a ação, né? Então, olha só, mas aqueles podem prosseguir na ação iniciada pelo doador, continuando-a contra os herdeiros do donatário se este falecer depois da ajuizada lide. Então, é possível, né, a ação prosseguir, né, em relação aos herdeiros do donatário, mas eu tenho que ter intentado a ação, né, já no momento, antes, com o donatário ainda em vida. Ok? Não posso entrar com a ação contra os herdeiros do donatário, né? Eles podem, aí, como substitutos processuais, prosseguirem na ação contra o donatário falecido, né? Então, esse dever de gratidão, observem, ele é um dever pessoal, né? E ele não pode... é por isso mesmo que esse 560 diz que o doador não pode exigir isso dos herdeiros do donatário, né? Então, os herdeiros do doador, né, também não poderão revogar a doação por ingratidão do donatário. O que eles podem, esses herdeiros do doador, é apenas prosseguir na ação já iniciada pelo doador, né? E até continuar na ação contra os herdeiros do donatário, se o donatário vier a falecer durante o procedimento
judicial após a propositura da ação, já iniciada ali. Tá? Observe que o 557.1 fala em homicídio. Né? E no caso de homicídio consumado, é evidente que não é o doador que vai propor a ação, porque ele morreu, certo? Então, o 561 explica que, no caso de homicídio doloso do doador, a ação caberá aos seus herdeiros, né? Exceto se aquele houver perdoado. É possível o doador perdoar a pessoa que tentou contra a vida dele, né? Ou que o perdão, por exemplo, se caracteriza, ou poderia se caracterizar com a simples não propositura da ação revogatória, se o doador tivesse vivo. Né? Imaginem, por exemplo, num homicídio tentado. Né? Agora, num homicídio consumado, né? Aí, neste caso, precisa dar essa legitimidade aos herdeiros para que eles possam apresentar a ação. Mas eles não poderão se o doador, antes de falecer, tiver perdoado o ofensor, né, o donatário. Isso é possível, inclusive o perdão nos casos de exclusão de herdeiro por ingratidão também, né, por indignidade. Né, o herdeiro indigno pode ser excluído da sucessão. Né? E também tem os casos lá de homicídio, tentativa, etc. E lá também pode ocorrer o perdão. É a mesma coisa aqui. Né? Aqui também é possível perdoar. O inciso 2, nós não comentamos expressamente, mas ele fala de cometer contra ele ofensa física, né? Então estamos falando de lesão corporal. O inciso 3, lembrem que não precisa de prévia condenação criminal. O inciso 3 fala se o injuriou gravemente ou caluniou, né? Então, também não é necessária prévia condenação na esfera criminal, esses crimes de injúria e de calúnia. Aliás, observem que não colocaram, o legislador não colocou aí o crime de difamação, né? São os 3 crimes contra a honra: injúria, calúnia e difamação. Né? O legislador mencionou expressamente aí como possíveis para revogar por ingratidão, revogar doação por ingratidão, a injúria e a calúnia, que, salvo engano, são lá de 138 e 140 do Código Penal. Né? E essa gravidade da injúria aí deve ser apurada, evidentemente, de acordo com o caso concreto. Tá? Esse inciso 4, ele diz que, se podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos de que este necessitava. Então, aí você está diante daquele donatário, primeiro, que precisa demonstrar aí, não precisa ter uma prévia ação de alimentos também, já com condenação, nada disso. Né? Você pode demonstrar isso na ação revogatória da doação por ingratidão. Mas é preciso, aí existem alguns requisitos, né, que vocês estudarão no curso de Direito de Família, né, especificamente quando estudarem os alimentos. Mas é preciso que o doador, por exemplo, necessite desses alimentos, necessitava realmente. É preciso demonstrar que o donatário poderia prestá-los, poderia fornecer alimentos sem o desfalque do necessário para a sua sobrevivência. Né? Então, existem outros requisitos a serem demonstrados aí. Diz o artigo 562 o seguinte: a doação onerosa a doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encargo. A doação onerosa, gente, é justamente aquela doação que gera um ônus, né, para o donatário, porque ela vem junto com uma obrigação. É a doação com encargo, né, que alguns chamam de doação modal. Né? Então, essa doação com encargo também pode ser revogada, desde que o donatário não tenha executado, não tenha cumprido sua obrigação. Ou seja, ela pode ser revogada por inexecução do encargo. Né? Se o donatário incorrer em mora, ou seja, se ele estiver em atraso, em demora com o cumprimento do encargo.
É claro que isso tem que analisar se no instrumento de doação o doador fixou um prazo. Se fixou um prazo, a mora se caracteriza pelo simples transcorrer desse prazo sem o cumprimento, sem a execução do encargo, né? A parte final explica quando não há prazo. Olha, não havendo prazo para o cumprimento, o doador poderá notificar judicialmente o donatário, assinando-lhe prazo razoável para que cumpra a obrigação assumida. Então, aí, se não se estipulou um prazo no instrumento de doação, né, o doador, neste caso, pode interpelar judicialmente o donatário, fixando um prazo razoável, e razoável aí está sem especificar um período, um lapso de tempo específico, propositalmente, sem especificar, porque depende de cada caso, né? Então, a obrigação é construir uma escola, a obrigação é montar uma casinha de madeira para o cachorro que eu tenho, né? Então, enfim, cada situação, né? Cada doação, e depende do bem doado, depende das circunstâncias do caso, implicará num prazo razoável para o cumprimento dessa obrigação. Até porque, se não se fixar esse prazo razoável, por exemplo, o donatário entender que o prazo é totalmente impossível de cumprir, absolutamente impossível de cumprir, ele pode contestar a ação de revogação e dizer assim, olha, é improcedente, porque ele não me deu um prazo razoável para cumprir, né? Diz o artigo 563 que a revogação por ingratidão, que é aqueles casos que nós vimos lá no artigo, na página anterior, né? Não prejudica os direitos adquiridos por terceiros, tá? Nem obriga o donatário a restituir os frutos percebidos antes da citação válida, mas sujeita-o a pagar os posteriores e, quando não possa restituir em espécie as coisas doadas, a indenizá-la pelo meio termo do seu valor. Então, com a revogação da doação por ingratidão, o que tem que acontecer? O bem doado volta ao patrimônio do doador, certo? O que está dizendo esse artigo é que essa revogação não prejudica direitos adquiridos por terceiros, certo? Então, se eu, por exemplo, doei um bem para você, certo? Transferi a propriedade, o bem agora é seu, certo? Você vendeu esse bem, certo? E depois que você vendeu, eu entrei com a ação de revogação da doação, porque você praticou um ato de ingratidão em relação a mim, né? E ao entrar com essa ação e ganhar essa ação, o que seria natural? O bem volta ao meu patrimônio, mas você já tem um terceiro que adquiriu esse bem, né? Então esse terceiro que adquiriu não vai ser prejudicado, até porque ele não tinha como saber, né? Não se a causa que gerou, que tornou inclusive a propriedade irresolúvel, né, é posteriormente a celebração do negócio, né? Então, nesses casos, o terceiro não pode ser prejudicado, né? E o donatário, nesses casos, né, não pode ser obrigado também a restituir os frutos percebidos antes da citação válida. Por que isso? Porque antes da citação nessa ação de revogação, ele é tido como um possuidor de boa-fé. E sendo possuidor de boa-fé, ele tem direito à percepção dos frutos. Se é uma casa, por exemplo, que está alugada, o fruto civil da casa, que é o aluguel, pertence a ele, né? Imaginem um fruto natural, né? Uma fazenda, um pomar com frutas, né? Os frutos adquiridos até que ocorra a citação, são tidos como frutos adquiridos por um possuidor de boa-fé, então pertencem a ele, né? É como se a citação, ou com a citação, tivesse que ter caído a ficha desse possuidor e dizer assim, não, eu realmente estou aqui indevidamente, então tudo o que ele colheu depois, né, olha lá, mas sujeita-o a pagar os posteriores. Então os frutos posteriores colhidos ele tem que reembolsar
o doador, né? E se não puder restituir a própria coisa doada, ele tem que indenizar o doador pelo meio termo, né? No caso de não poder, né? Restituir pelo meio termo do seu valor. Esse meio termo do seu valor tem uma certa discussão do que vem a ser, né? Mas lembra a média, né? E eu entendo que é meio que pacífico o entendimento de que, penso ser pacífico o entendimento de que esse meio termo significa a média do valor do bem, né? Que é calculada entre o tempo da doação, né? E a data da revogação dessa doação, né? Então, o bem pode não ter mudado de valor, né? Mas ele pode ter tido um valor X, um valor Y e um valor Z, né? Tira-se a média disso e é aí nesse valor que tem que ser indenizado o doador, né? Isso tudo, é claro, se o próprio bem doado não puder voltar ao patrimônio, não puder ser restituído ao doador, tá? Por fim, diz o 564, não se revogam por ingratidão as doações puramente remuneratórias, né? As doações puramente remuneratórias, vocês já viram, são aquelas em retribuição a serviços prestados, né? O caso do médico de família que nós mencionamos, né? Que prestou serviços, que serviu ao doador durante todo o seu período de vida, né? Nunca cobrou por isso, enfim, e aí veio a doação para remunerar esses serviços prestados por ele, né? As doações também não se revogam por ingratidão, as doações oneradas com encargo já cumprido, né? Até porque é possível afirmar aí que há um entendimento que se a doação veio com um encargo e eu já cumpri o encargo, né? Então eu não sou obrigado a mais ter gratidão para com o doador, né? Então, nesses casos, entendeu o legislador que em se tratando de uma doação com encargo que já foi cumprido, essa doação com encargo já cumprido não pode ser revogada por ingratidão, certo? O inciso 3 diz, também não se revogam por ingratidão as doações que se fizerem em cumprimento de obrigação natural, né? Obrigação natural vocês devem ter visto no curso de Direito das Obrigações, né? Ela tem um cunho moral, né? Ela tem uma razão, um fundamento moral, né? Como se ela não pudesse ser exigida. Né? Dívida de jogo, por exemplo, entra aí, né? O exemplo mais comum dado pelos autores é de dívida de jogo. Alguns incluem aí também a dívida prescrita, né? É aquela dívida a obrigação natural é aquela dívida que decorre que surge, é uma dívida de honra, né? Então, justamente por essa natureza dela, né, que ela não poderia ser revogada ou não pode ser revogada por ingratidão, né? É como se o doador tivesse feito, né, tivesse feito a doação para cumprir a sua palavra, né? Cumprir a minha palavra, uma dívida de honra, né? Cumprir a minha palavra e por conta disso, ele, doador, está cumprindo com a palavra dele, então não se revogaria essa doação por ingratidão do donatário, né? E também as feitas para determinado casamento, né? As doações para determinado casamento também não se revogam por ingratidão, também porque essa doação ou essa revogação poderia atingir direitos de terceiros, né? Ou pessoas inocentes, o cônjuge, por exemplo, né? Que de repente nada tem a ver com a história, não praticou a ingratidão e acabaria também perdendo o bem. Claro que isso dependeria do regime de bens adotado no casamento, né? Esses foram alguns comentários sobre o contrato de doação previsto no Código Civil, pessoal.